Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Auxílio do Santuário, quinta-feira, 25 de janeiro. A Bíblia, o povo de Deus, em especial os salmistas, eles compreendiam perfeitamente que existia um santuário no céu. Ou melhor dizendo, que existe um santuário no céu. E tudo estava interligado à terra. E eles podiam recorrer a Deus que habita no seu santuário. Eles podiam recorrer para livramentos, para que os seus pedidos, as suas queixas, os seus pedidos de livramento, de bênção, de vitória fossem atendidos. Alguns versos na lição de hoje mostram um pouco dessa questão. O Salmo 3, verso 4, por exemplo, é dito: com a minha voz clamo ao Senhor Jeová, e ele do seu santo monte me responde. O santo monte é exatamente uma referência à habitação de Deus, o monte da congregação, o santuário. Deus, ele quando desceu para dar a lei, ele falou do Monte Sião, que também ficou conhecido como Monte Santo de Sião. E ali a gente vê uma alusão também ao santuário. Por isso que muitas vezes no Salmo vai chamar de monte, vai chamar de Sião também, como aqui no verso 7, mas se referindo totalmente sobre o santuário, porque é de lá que vem o nosso socorro e a nossa ajuda. Salmo 14, 7 é dito, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Aleluia! Quando o Senhor Jeová restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Salmo 20, verso 1 ao 3. O Senhor Jeová te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos. Salmo 27, verso 5 agora. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Aleluia. Tabernáculo, santuário é a mesma coisa. Salmo 61, verso 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Aleluia. O salmista queria viver no santuário para sempre. Salmo 68, verso 5. Vai dizer: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. E o verso 35 de Salmo 68: Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. É do santuário que vem socorro bem presente na vida do cristão. E é de lá que Paulo diz: não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Hebreus 4, versos 15 e 16. O livro de Hebreus mostra que no santuário temos um sumo sacerdote que vive para interceder por nós. Nos Salmos temos um defensor no santuário também. Da moradia do Senhor, lá no santuário, vem a ajuda para o seu povo. Aleluia! É na doutrina do santuário que encontramos também a questão do juízo de Deus, o juízo investigativo, o juízo em 3 etapas. Primeira investigação, Deus não faz nada sem antes passar por uma investigação. Por exemplo, quando foi lá no dilúvio, ele disse que iria descer para ver o que é que os homens estavam fazendo, a maldade. Lá em Sodoma, a mesma forma, e também lá em Gênesis 11, falando da Torre de Babel. Então Deus, ele averigua para ver a quem salvar.
Então essa doutrina importantíssima, ela se encontra também no santuário, né? E obviamente que se existe um juiz, existe uma lei. E essa lei é exatamente os 10 mandamentos, que está no lugar santíssimo diante do trono de Deus. Somente quando temos um relacionamento estreito com Deus, por meio do arrependimento, da aceitação da graça e do perdão divinos, que podemos rogar pela garantia da libertação divina. Somente quando temos esta consciência que somos pecadores e que necessitamos de Jesus é que podemos rogar de todo o coração pela libertação divina. E o serviço do santuário, ele representava a salvação que encontramos unicamente em Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus no santuário terrestre. Agora o que se encontra em vigor é o santuário celestial e o que Jesus faz por nós lá no santuário celestial, no lugar santíssimo. Nosso defensor e libertador nos ouve de seu santo monte e trabalha em nosso favor. Na maioria das vezes, como adventista do sétimo dia, quando ouvimos a expressão santuário celestial, geralmente pensamos no dia da expiação e no juízo pré-advento. Naturalmente, esses conceitos são parte fundamental da verdade presente. Ao mesmo tempo, devemos nos esforçar para enfatizar a obra do perdão, defesa, cuidado e proteção que nosso Senhor nos oferece no lugar santíssimo do santuário celestial. Mesmo antes da obra final do dia da expiação, a obra de intercessão sacerdotal de Cristo em nosso favor é essencial. Todo o céu está envolvido na redenção dos pecadores e por isso não devemos desistir por nenhuma alma, devemos nos manter firmes em oração para que o mundo saiba, para que aquelas pessoas a quem estamos querendo alcançar entenda, que o Espírito Santo as convença do pecado, da justiça e do juízo, que elas caiam em si, que são pecadoras, mas que elas têm salvação, que elas têm perdão em Jesus Cristo e não sejam mais enganadas. Jesus ministra no lugar santíssimo em nosso favor e precisamos aproveitar o tempo de graça para também interceder por aqueles a quem queremos salvar. Que Deus seja louvado e que Deus te abençoe. Até o próximo tema, em nome de Jesus. Amém.